Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 3 da NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar de segurança alimentar e para falar sobre esse tema nós temos aqui a participação do José Vilmar de Ferreira Leite, ele que é presidente do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar de Osasco. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Arruda. Bom dia, amigos da TV. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Conselho de Segurança Alimentar, né? Sobre segurança alimentar na nossa cidade. Muito obrigado aí por reservar um espacinho da sua agenda, aí, da correria do dia a dia, para vir conversar sobre esse tema tão importante aqui no nosso programa. Nós vamos aproveitar aqui, né, Arruda, falando um bom dia já para o nosso diretor de comunicação, Arruda. Bom dia, Arruda. Bom dia, companheiro Jefferson. Bom dia, companheiro... Vilmar? Gilmar, né? Vilmar. Bom dia, comerciário. Dizer que o final do campeonato Secor foi um sucesso, aquela pessoa que não compareceu perdeu, né? Mas foi muito bom, né? Não teve, assim, uma coisa de mais extraordinário. O que eu quero falar, assim, não teve uma confusão, não teve nada. Foi sempre em clima de paz, né? Justamente. Familiar, né, Arruda? Justamente. Mas foi muito bacana, né? Agora vamos se preparar para o ano que vem, já no novo campo, né? Provavelmente... num campo novo, né, que a gente vai tá negociando para que a gente para trazer mais benefícios na realidade para os nossos atletas, os trabalhadores, né? Mas vamos aproveitar também, Arruda, e parabenizar todos os participantes, justamente, né, do campeonato, que teve a final realizada ontem lá no campo do Secor, né, no clube do Secor, e especialmente parabenizar os vencedores. Parece que a Casa Bahia aí que foi a grande vencedora, né? Primeiro lugar, Casa Bahia. Casa Bahia, segundo lugar, Tokstok, terceiro lugar, Walmart, né? Tokstok, segundo lugar, Walmart em terceiro lugar, né? Parabéns aí a todos os participantes, né? E parabéns especialmente aí aos 3 primeiros colocados aí que mostraram a maior disposição para a vitória aí, né? Mais toque de bola, mostraram mais habilidade, justamente. E dizer também que o trabalhador não deixe de ler a nossa folha comerciária, que logo está saindo. Nós estávamos só esperando finalizar o campeonato para que a gente acrescentasse mais alguma coisa na folha, né? E parabenizando justamente as equipes vencedoras, né? E o trabalhador tem que se interessar, tem que ler, ver o que está acontecendo e ainda dá tempo, né? Fazer alguma coisa para ver se muda na realidade essa sofrência, né? Sempre dá tempo, aí tem que ficar atento e na luta constante, né, Arruda? Justamente. Para conseguir realmente influenciar aí no futuro do país, nesse momento tão complicado da nossa nação. Mas vamos voltar aqui para o nosso entrevistado, perguntar um pouquinho para o Vilmar. Primeiro explica para a gente o que é o CONSEA, o que é o Conselho de Segurança Alimentar? Jefferson, o CONSEA, ele é um conjunto de pessoas, né, formada pela sociedade civil e pela gestão pública, que eles periodicamente sentam-se e começam então a dialogar, né, sobre a questão da segurança alimentar, né? E o objetivo é conseguir encontrar, né, através das opiniões, né, a forma de se implantar a melhor política pública de segurança alimentar para o município. Então, é um colegiado de pessoas formado pela sociedade civil e também pelo poder público para discutir as questões da segurança alimentar do município. Você representa, a sua participação no Conselho, por conta na cota da sociedade civil organizada, é isso? Exato. Esse é um detalhe bastante importante, pouca gente sabe, né? Mas é até importante, porque a TV ela vai para o mundo inteiro. Então é o seguinte, os conselhos, seja ele no município, no estado, ou federal, ou na União, eles sempre têm que ser, a presidência sempre tem que ser da sociedade civil. Essa já é uma determinação de lá do MDS, né, que visa esse tipo de coisa. Por quê? Existem 2 tipos de conselhos para que a política pública comece a funcionar bem no município. Você tem o Conselho de Segurança Alimentar, como eu falei, formado por esse colegiado, né? Pessoas da sociedade civil e pessoas do governo, e junto a isso você tem
o CAISAN. O CAISAN é o Conselho Intersecretarial, né, que é formado só de pessoas do governo. Aí é só dos gestores públicos, né? Exatamente, é o que faz todo o trabalho junto ao governo. Se é no município, como é o nosso caso, então é algumas secretarias. Se é no estado, também é a Secretaria de Estado. E se for federal, então é os ministérios, entendeu? Então, ele tem que trabalhar em conjunto. E nesse caso, vocês têm assim, poderes de executivos de executar projetos ou é um conselho consultivo para recomendar ações? Exatamente, exatamente. Então, veja só, o conselho ele tem como característica ser consultivo, ou conselha, entendeu? Existem outros conselhos por aí, como é o caso da saúde, que eles são deliberativos, mas o caso do Conselho já não. É o conselho gestor, né? Exatamente. No caso do Conselho de Segurança Alimentar, não. Ele é consultivo. Ele tem como objetivo apoiar o gestor público, né, com opiniões, com sugestões, para desenvolver a melhor política pública de segurança alimentar para favorecer as pessoas que estão em situação de dificuldade. Entendeu? E, obviamente, garantir isso com segurança. E eu gostaria até de, nesse caso, já que estamos falando de segurança, porque quando a gente fala de segurança, né, a segurança alimentar, na prática, é a obtenção do alimento, né, adequado, necessário, diário às pessoas. Né? Mas não só isso. É interessante a gente pautar que a segurança alimentar, além desses alimentos, né, que é uma segurança quanto ao alimento, também tem que ter a segurança quanto um direito social constitucional, que são as leis. Entendeu? Então, a segurança quanto ao alimento, a segurança quanto às leis, a segurança também quanto ao abastecimento. Você vê, um país que não tem abastecimento, hoje nós temos aí um exemplo claro, que é a Venezuela, né? Está desabastecido, a política deixa para lá, mas por causa do alimento as pessoas realmente entram em dificuldade. Entendeu? E também a segurança quanto à educação alimentar. Né? Então, esses 4 itens são extremamente importantes, quanto ao alimento, quanto ao abastecimento, quanto ao direito social e quanto à educação alimentar. Esse conjunto é que forma exatamente o que a gente chama de segurança alimentar. Então, esses temas que são debatidos lá no Conselho, como otimizar, como melhorar, né, como aperfeiçoar esses temas dentro do município a partir de propostas de lei, de programas, de projetos assim. Exatamente. Veja só, nós temos no nosso país, a gente fala do nosso país porque os outros não, né? Então a gente pode garantir aqui. Nós temos 4 leis que, estando em funcionamento, e é o que a gente corre atrás, né? Elas vai garantir ao brasileiro, nós estamos em Osasco, vai garantir ao osasquense, isso com certeza, então eu vou falar por Osasco, entendeu? Porque, depois eu explico o porquê, né? Claro. Que são, primeiro, o artigo 6º da Constituição, que diz que todo brasileiro, entre outros direitos, ele tem direito à alimentação. Então está lá no artigo 6º da Constituição. Aí depois você tem a Lei do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que é a Lei 11.346. É uma lei criada nacionalmente, né? Está lá o sistema, lá no MDS. Depois tem as leis dos estados. No nosso país, todos os estados já têm esta lei. Então ninguém pode reclamar que o estado ainda não fez a lei. Uns demoraram mais, mas já todos têm lei. E nos municípios... A lei que cria o Conselho Alimentar do Estado de São Paulo, é isso? Exatamente, exatamente. Porque todos eles têm conselho, entendeu? E no nosso município tem a lei nossa aqui, que é a 4.002, inclusive de 2006. Então, essas leis, elas precisam, primeiro, no momento da sua instituição, ela tem que passar pela Câmara para ser aprovada e depois um prefeito a sancionar. No governo do Estado, passa pela Assembleia, aprova, o governador sanciona. E na presidência da República também, passa pela Câmara e o presidente sanciona, entendeu? Então, veja só, ninguém pode reclamar de que não pode praticar, né, de direito à segurança alimentar. O de fato é mais complicado, que precisa ser na prática, né? E aí é que a gente vai entrar nesse contexto. E nessa parte o Osasco está indo muito bem. Pois é. Como é que você garante a segurança alimentar nos municípios, nos estados e no Brasil em geral, né, com essas diferenças regionais tão grandes,
com essa logística que é muito complicada de transporte para abastecimento, né? Como é que o Conselho Municipal discute essas questões, Vilmar? Exato. Então vamos falar aqui de Osasco. Por exemplo, Osasco está numa situação assim, meio que privilegiada. Entendeu? Tem um conselho ativo, né? A lei nossa foi instituída em 2006 e o conselho ele ficou um determinado período aí meio que, né, parado. Mas, já na última gestão nossa aí, né, tudo o que tem que ser necessário, tudo que é necessário para o município estar apto a exercer a segurança alimentar, né, está sendo feito. Culmina com o plano de segurança alimentar que está indo para a Câmara da nossa cidade hoje para ser aprovado. Agora, nós temos aqui, vamos lá, nós temos o nosso conselho funcionando. Nós temos a Kaizen funcionando. Nós temos um banco de alimento funcionando. Nós aderimos ao sistema nacional. Entendeu? E nós construímos o plano. E o plano está para ser aprovado. Não foi aprovado o ano passado, porque houve um problema com os vereadores, alguns foram presos e tal. Então, o que aconteceu? Aí, então, atrasou e agora que está entrando novamente. Mas Osasco está de posse de todo esse potencial. Nós, organizados do jeito que estamos, isso possibilitou, saiu mês retrasado, um edital ofertando um determinado valor para os municípios que estão com seus bancos de alimentos com um determinado problema. Osasco entrou nesse edital e Osasco conseguiu uma verba que deve estar chegando na cidade de R$500 mil, que é para fortalecer o banco de alimentos nosso, que tem uma capacidade de aproximadamente, acho que 20 toneladas mês, e que isso poderá ser dobrado. Por quê? Porque agora vai ter o transporte, que você está perguntando, né? Você tem que ter uma logística, você tem que ter pessoas capacitadas, você tem que ter um local, a parte física, mas aí armazenar adequadamente, né? Exatamente, porque aí precisa de câmara fria, o caminhão para transportar também precisa ser um caminhão adequado. E até então estava se utilizando muito o caminhão da Secretaria de Educação. Pelo menos uma das vezes que eu fui lá, eu vi, presenciei e filmei, entendeu? A gente até agradece o pessoal da Secretaria de Educação por estar também junto com isso aí. Apoiando aí. Até porque eles têm a questão da segurança alimentar escolar, então eles são, desculpe falar, mas bem mais organizados do que o Conselho Municipal, que são duas coisas, entendeu? Então, Osasco, de posse desse plano, ele está apto a exercer de fato e de direito tudo o que a nossa comunidade merece e tem direito. Caso isso não venha acontecer, bem, aí então você tem que acionar a justiça para buscar esse direito das pessoas. Agora, qual é a finalidade do banco de alimentos, Vilmar? Olha, o banco de alimentos, ele tem como fundamento ele servir, né, algumas pessoas que anteriormente já observada pela assistência social, que está numa necessidade de dificuldade extrema de alimentos, entendeu? O que ele faz? Ele recebe doações e ele termina transferindo então para essas pessoas. Através de quê? Através de entidades a qual essas pessoas são inscritas. Então vamos colocar o caso mesmo da Cooperaides, já que eu sou de uma cooperativa, né? A Cooperaides, ela recebe do banco de alimentos uma determinada quantidade de cesta, porque tem pessoas muito carentes e tal. Aí o que acontece? Primeiro você se inscreve no banco através da entidade e a entidade e o banco de alimentos, assim como tem outras, hoje são aproximadamente 50 entidades, que dá um total já ativos de 2.000 e poucas famílias, que multiplicado por 4 ou 5 pessoas dá um número bastante elevado, grande, entendeu? E que essas pessoas recebem esses alimentos, né, via o banco de alimentos. Agora o banco de alimentos ele é estruturado, no nosso caso está aqui no Pestana, entendeu? E ele recebe alimentos da Conab, recebe alimentos de vários doadores, como você falou aí, de Walmart, Carrefour, entendeu? Que são os doadores da cidade. Eu vou te interromper um pouquinho, porque a produção aqui já pediu para a gente fazer um break, e a gente vai para um rápido intervalo, e a gente já volta conversando aqui a respeito de segurança alimentar. Você continua ligado. Eu queria também te convidar a participar, fazer perguntas, enviar sua mensagem, sua crítica para o WhatsApp, é o 981420208, 981420208. Aguardo você depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando hoje aqui com o José de Vilmar Ferreira Leite, ele que é presidente do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar de Osasco. Vilmar, aqui no bastidor a gente falava, antes de voltar ao programa, a respeito da luta pela segurança alimentar no Brasil como um todo, né? Num momento em que nós estamos aí preocupados, né? Num momento de tumulto político, econômico, com notícias aí do Brasil voltando, com a possibilidade de voltar ao mapa da fome, né? Como é que você vê essa situação, essa condição atual do país? Então, Jefferson, é o seguinte, ó, o Brasil, o CONSEA, ou melhor, na segurança alimentar, na prática, ele é o reconhecimento da ineficiência do Estado brasileiro em criar trabalho remunerado para que todas as pessoas do país pudessem comprar o seu próprio alimento. Então, como ele não consegue fazer isso, o que foi criado? Foi criado, né, o chamado sistema, programa de alimentação para atender parte dessa população que ela não consegue. Entendeu? Então, isso é um caso fundamental. Um período atrás, vinha-se trabalhando muito através do governo, né, essa questão da alimentação, dando mais ênfase, principalmente à agricultura, a agricultura familiar e tal, por todo o país, né? Mesmo assim, os conselhos estavam se formando. Mas nós temos uma deficiência muito grande a nível de conselhos no país. E isso é que faz com que muita gente ainda passe fome e também não pode nem reclamar os seus direitos. Por quê? Nós recebemos uma informação do Sistema Nacional que nós temos 5.569 municípios. Nós temos apenas 800 conselhos no país, leis, municípios. Ora, é uma defasagem muito grande. Então, as cidades, os municípios, os prefeitos precisam se ligar desse direito. Eles têm que correr atrás. Desses 800, só temos 221 municípios inscritos no Sistema Nacional. Ou seja, se nós estamos inscritos, o pessoal do Sistema Nacional, ele pode buscar qualquer informação conosco. Mas se a gente não tiver inscrito, como é que eles vão saber? Buscar informação, repassar recursos, né? Exatamente. Abastecer o banco de alimentos. Então, isso cabe aos prefeitos correrem atrás desse direito. Está na Constituição, tem a lei do Estado. Os prefeitos têm que se movimentar, têm que sair da cadeira e levantar e buscar os direitos. Isso é fundamental. Entendeu? Então, não pode, nenhum prefeito pode ficar falando que por uma questão essa ou aquela, ele tem que ir atrás do direito, ele tem que favorecer a comunidade dele. Garante verba, não faz sentido. Exatamente. Garante verba, garante programa social. Exatamente. Né? Então, essa é uma defasagem realmente lamentável. Agora, Osasco, por exemplo, que a gente fala de Osasco, e que eu falo para você que Osasco, nós vamos dizer assim, né? Osasco pode sair exatamente do mapa da fome. O Brasil está votando o mapa da fome, mas Osasco não pode estar nesse mapa a partir da aprovação desse plano. Por quê? Porque ele está com todas as leis, ele tem banco. Osasco é a quarta cidade mais rica do estado, pelo menos pelo PIB, não é isso? É a 11ª ou 12ª cidade mais rica do país, deixa muitas capitais para trás. Osasco tem um fator comercial muito forte, todas as grandes empresas de distribuição de alimentos estão dentro de Osasco. Não é problema de receber alimentos, porque o nosso banco de alimentos tem nos comentado agora que está vindo muitas doações, porque eles não tinham exatamente o transporte. Agora vão receber o transporte. Então, se nós temos 50 entidades que dão X mil pessoas que já estão recebendo, e tem mais 36 ou 38 que estão querendo entrar no programa e não podiam entrar, agora vindo esse outro potencial que é o caminhão, vai poder abastecer mais essas pessoas. Então Osasco não pode reclamar. E outra coisa, se tiver alguém passando fome, nós temos assistência social, nós temos o fundo social, nós temos o conselho. Ninguém tem que ficar dentro da sua casa esperando as coisas, é só correr atrás. Agora, para correr atrás, nós, o conselho, temos que ter a responsabilidade de informar a comunidade. Isso é o trabalho futuro nosso, nós vamos informar. É o trabalho que eu faço especificamente. A gente se coloca, eu me coloco como o quê? Como um guardião das leis da segurança alimentar. E para a porta de entrada para essa população que precisa de utilizar o banco de alimentos, é assistência social? Se inscrever através de uma entidade, essa entidade se inscreve no banco. Agora, caso a pessoa não tenha essa condição, ou por qualquer motivo, procura assistência social, que eles vão informar. Receber a orientação. Procura o fundo social, que eles vão informar. Entendeu? Esse é o detalhe. Porque nós do conselho, nós não fazemos esse trabalho, mas nós orientamos. Entendeu?
esse é uma coisa extremamente fundamental. Agora, você participa do conselho representando uma cooperativa. Fala um pouquinho da cooperativa, como é que é o trabalho dessa cooperativa? Então, a nossa cooperativa, ela trabalha com produtos seco, né? Não é orgânico. Cooperativa de catadores, é isso? Catadores e catadoras da Zona Norte de Osasco, é a Cooperaires. Ela vem fazendo um trabalho muito legal, é um esforço muito forte que as meninas vêm fazendo, né? Já há mais de 10 anos, a coordenadora é a Margarida, entendeu? E a luta já vem com outros governos, mas que neste governo agora está se construindo um galpão. Com certeza vai ser um galpão que dentro de uma área residencial como é o Colinas do Oeste, lá na Zona Norte de Osasco, vai ser, eu diria que uma referência em nível de colocação para não atrapalhar a comunidade. Porque, o Jefferson e a Ruda, né? É o seguinte, ó, até então, a cooperativa ela estava no espaço funcionando, quem passa fala, mas que lixo é aquele? Que situação desagradável, olha esse lixo na porta do meu apartamento, e não sei o que, sabe? Todo mundo reclamando. Porque fica aparente ali, fica bem aparente e tal. Agora, mas é um lugar de trabalho, né? Vai ser processado. Exatamente. Só que as pessoas que moram ali acham que está denegrindo o apartamento, o prédio, etc. Na verdade, não é. O trabalho que as meninas fazem, que é de aproximadamente 50, 60, 40 toneladas, né, que sai aqui da cidade de Osasco, que é colocado lá, isso é feito. É um trabalho digno, o pessoal sobrevive dali. E mais, muitas das vezes, as cestas básicas que elas recebem, que nós recebemos, que eu faço parte também, então, o que acontece? A gente termina dividido com parte da comunidade que está precisando. É só ir lá, o prefeito, ou qualquer televisão ir lá, e conversar com eles. Elas dividem ainda. A cesta básica é dividida com outras pessoas. Então, o trabalho é muito bom. Esse trabalho ele é remunerado, porque ele é coletado, é separado, depois é pesado, e depois é mandado para... É vendido para outras empresas. Porque aí tem os recicladores, né? E esse resíduo sólido que vocês manipulam lá, ele vem de onde? É do trabalho dos carroceiros, vem de empresas, como é que é isso? Não, veja só, tem determinadas empresas, né, no caso de coleta, que eles recebem dos carroceiros, que terminam lá e vendendo. No caso da nossa cooperativa lá, não. Quem faz o fornecimento do material é todo o pessoal que está ligado diretamente à gestão pública. Entendi. Então, a gestão pública, você tem a Eco Osasco e a Marquise, então são caminhões que eles já coletam nas empresas, nos prédios, nos conjuntos habitacionais e tal, aí já leva lá e já coloca lá, entendeu? É uma coleta já seletiva realizada em alguns locais. Coleta lá, e lá é feito a seleção. A seleção é feita lá. Feita toda a separação, pesada. Porque aí você tem as garrafas PET, você tem os saquinhos de leite, você tem os copinhos, você tem os plásticos, você tem Mas vocês recebem papelão, lixo comum tudo lá? Junto. O lixo comum, e aí fazem a separação lá. Agora, a implantação de uma coleta seletiva ampla no município ajudaria bastante no recebimento desse material lá, né? Ah, sim, né? Veja só. Essa é uma meta para todos os municípios do estado de São Paulo. Olha só, o Osasco, em épocas passadas, recebeu verbas para se aplicar nessa questão da reciclagem da cidade. Então, se hoje o pessoal está reclamando, desculpa o termo, mas não deveriam reclamar. Porque o BNDES mesmo, numa reunião que teve aqui na Sala Osasco, ele colocou uma verba lá para poder fazer todo esse trabalho. Isso em governos anteriores, né? Vou aqui falar. Agora, o que está acontecendo agora no nosso caso, é que já está se construindo esse nosso galpão. Nós temos mais duas cooperativas, né? Uma na Zona Norte e uma na Zona Sul, que é a Coopermundo e a Coopernatos, entendeu? E o projeto, que eu estou sabendo, via planejamento, é que vai se fazer mais uma cooperativa, uma quarta, e depois fazer uma grande central. Que nesse momento, a verba que o pessoal recebe é muito pequena. Então, se tem uma central para poder estar negociando o valor desses produtos, né? Em volume, nessas quatro né? cooperativas, em volume, por exemplo, aí vai favorecer um pouco mais, né, essa questão. Hoje o pessoal não chega a ganhar um salário mínimo. Não ganha um salário mínimo. Por isso que tem que ter a complementação do quê? Do banco de alimentos. Entendeu? Agora, voltando aí um pouquinho, né, a gente já está chegando aí no limite do nosso tempo, mas uma pergunta importante a respeito da participação do Conselho Alimentar na questão da merenda escolar. Como é que é essa participação? Então, Jeff, é o seguinte, ó, a merenda escolar,
ela é um tema assim, bastante específico, sabe? Isso em todo o país. É o seguinte, ó, nós temos o Conselho de Segurança, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que envolve todo o município. E no município, não só nesse, mas em todos, você tem o Conselho de Alimentação Escolar. Entendi. Esse conselho, ele é formado por pessoas da sociedade civil, lá na escola, formado por pessoas da gestão, os professores, diretor e tal, e formado pelos pais dos alunos. Em Osasco, até onde eu sei, porque quem participa do conselho escolar, né, também participa do nosso conselho, então a gente conversa muito. Nós, do nosso conselho municipal, a gente não pode entrar lá. Entendi. Se bem que se a gente souber de alguma informação, e se tiver alguém que queira reclamar sobre qualquer coisa referente à alimentação na nossa cidade, deve se dirigir ao nosso conselho, porque aí nós vamos tomar ações em cima disso, no sentido de estar informando o gestor público para ele tomar providência. Aí não importa se é o conselho de alimentação, se é o problema que está acontecendo, por exemplo, na nossa praça de alimentação, que é o nosso cachorro-quente, aliás, o melhor cachorro-quente do país, não é verdade? Mas é assim. Como é que é discutir segurança alimentar na capital do hot dog? Então, né, mas é porque, na verdade, é o seguinte, ó, o cachorro-quente, ele pode fazer mal. Mas se você comer em excesso, tudo que é excesso é complicado. Mas se você ingerir, sei lá, um por dia ou um por semana, não vai te fazer mal. Além de ser gostoso, ainda... Então a gente pode manter o título de capital do cachorro-quente. Somos a capital do cachorro-quente, sim, e com muito orgulho e cada vez melhor. E se alguém tiver algum problema com o cachorro-quente de Osasco, ele deve se dirigir a nós, aos órgãos, e vamos procurar, então, levar ao conhecimento do gestor público, porque aí você tem a vigilância sanitária nossa, que é muito, muito rígida nessa situação, e vai melhorar, sim, essa qualidade, entendeu? Tá, então, isso é fundamental. Eu só gostaria, antes de concluir, o seguinte, ó, né? Já que ele falou de jogo... Pedir rapidamente, porque a produção já subiu a plaquinha lá do break, a gente já acabou nosso tempo. Nós temos hoje à noite a audiência pública sobre o Plano de Segurança Alimentar da cidade, que vai ter... Hoje às 19 horas, hoje importante, 19 horas, audiência na Câmara Municipal de Osasco. E em outubro vai ter a Semana de Segurança Alimentar e Nutricional da nossa cidade. Serão uma série de eventos feitos durante a semana, do dia 15 até o dia 20. E outra coisa também, nós vamos fazer um jogo, né, para abrir a semana, um jogo de futebol. E aí vai ser o primeiro jogo que vai acontecer assim, no Brasil e no mundo, porque nunca ninguém fez isso. Então nós queremos ser os primeiros. Olha aí que bacana. Tá bom? Bom, infelizmente, Vilmar, nosso tempo está esgotado. Obrigado pela sua participação aqui para discutir esse tema tão importante. Arruda, mais uma vez, obrigado também pela sua presença e sua participação. E o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na semana que vem. Até lá.